Bom dia, pessoas! Vamos começar a nossa semana falando sobre criança, sobre esses arquétipos da criança, sobre essa parte de desenvolvimento infantil, que é bem importante, e detectando dentro de nós também aquelas crianças, né, que nós temos um monte, acredite. E a gente precisa dominar essas crianças, tá? Então, vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Curitiba totalmente nublado, querendo ficar frio. Não sei se vai estar, mas né? Estamos aqui já, esperando o inverno de volta, porque ontem tava verão. Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Vamos falar sobre criança. Vamos falar sobre essa dificuldade que nós temos de crescimento. Aonde ficou lá na nossa infância alguma coisa enraizada que de repente precise ser olhada de alguma forma? É isso que a gente vai falar, é isso que a gente vai ver durante a semana toda. Durante toda a semana eu vou falar exatamente dessa criança que tá dentro de você e te dar algumas dicas, na verdade, né? De como a gente pode olhar para isso de uma forma mais tranquila, mais sossegada. Tá bom? Então, bora lá. Se você tem alguém que você acha que precise, nossa, essa pessoa é muito infantil, deixa eu mandar pra ela, deixa ela ver o que tá acontecendo. Bom dia. Nem tô loira, né, gente? Mas vou ficar, viu? Agora verão, né? Meu cabeleireiro, ele já vai arrumar meu cabelo essa semana, já vai começar o tratamento, já tá tratando. É que a gente vai ficando loira e daí vai ficando feio, né? O cabelo vai ficando estranho. Mas vou ficar mais loira, um pouquinho mais. Não sou loira, né? Sou morena. Mas a pele é muito branca, então o loiro dá um tchan, não dá? Então é legal. Gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é dar uma dica de um livro. É um livro pequeno, mais ou menos, 160 páginas. Mas é um livro bem bacana, que é o livro A Criança. Ele é de Érico Newman e ele fala muito, né? Ele puxa muito pro Jung, pro junguiano, pra psicologia junguiana, e ele fala muito sobre isso da criança, do como se desenvolve, de toda a personalidade, tá? Da criança. Então, ele fala sobre, principalmente, uma coisa que me chama a atenção no livro dele, é que ele diz que tem um biólogo que é... Meu Deus, esqueci o nome do biólogo. Não me lembro o nome dele. Mas ele fala o quê? Se vocês olharem o livro lá, vai ter bem legal. Ele fala que os animais, eles nascem praticamente quase prontos, não é? Os animais nascem quase prontos. O ser humano, não. O ser humano, para ele nascer na mesma medida dos animais, de quase fazendo algumas coisas, ele teria que ficar 22 meses, de 20 a 22 meses, maturando dentro do útero para poder nascer quase pronto. Pensa nisso. Pois é. Mas aí, olha que interessante, ele joga uma questão muito forte, que é o quê? Se existe isso, então o bebê, quando ele nasce, ele fica mais um ano para daí sim começar a ter a individualidade dele. É ou não é? Porque enquanto bebê, ele tá só formando tudo isso, né? Formando essa personalidade ou essa individualidade pro futuro. E ele fala uma coisa interessante. Então, se existiu 9 meses dentro da barriga da mamãe, esse link, esse laço, né? Mamãe e bebê, esse vínculo que eu chamo, depois, durante um ano, continua esse vínculo. Porque a visão do bebê é só mamãe. É só o cheiro da mãe, é só o leite, é só o trocar, né? É a mãe o suporte e a segurança total do bebê. Preste atenção. E durante esse um ano, ele vai trazendo para ele informações dessa sociedade ou dessa família, dessa comunidade que ele convive. Então ele vem trazendo informações através de quem? Da mamãe, né? Mamãe traz tudo isso para ele. Mamãe traz toda essa força, né? Que o bebê precisa e necessita. Não é forte isso? Bom dia, meus amores. Bom dia, Rafinha, lindo. Ó, meu cabelo aqui, Rafa. Essa semana você vai dar um trato. O pessoal tá dizendo que tá lindo, mas não tá, né? Então, assim,
A gente precisa, na verdade, entender que nós temos um vínculo absurdo com a nossa mãe. Em todos os sentidos. Eva, e quando esse vínculo é quebrado, né? E quando a criança adoece, fica no hospital, ou quando a mamãe adoece, fica no hospital, ou quando a mamãe vai embora, ou quando a mamãe... Pois é, aí inicia a dependência. Lembram da ferida emocional da dependência? Então, aí inicia a dependência. Aí inicia essa dor dentro dessa criança. E que realmente existe essa ferida. Eu chamo da criança ferida, eu faço esse trabalho da criança ferida porque justamente existe uma criança daí ferida aí dentro, né? E não só disso, mas de várias outras coisas. Mas esse vínculo de 9 meses na barriga, mais 1 ano depois, né? Que Newman fala muito lindamente no livro dele, A Criança é o livro. Eu vou colocar para vocês, vou dar uma dica de livro hoje. Toda segunda-feira eu vou dar uma dica de livro, que é o livro que a gente vai, né, trabalhar bastante durante a semana. Então, esse livro, ele diz exatamente isso. E aí, a criança vai pegando, né, várias coisas dessa comunidade que ela está, olha daí, Jung fala do inconsciente coletivo, né? Que existe um inconsciente nessa família e que traz informações para essa criança, para quê? Para que ela desenvolva as habilidades, né? Tenha todas as coisas que ela precisa. Mas aí vem Bert Hellinger e fala do consciente coletivo, que é uma consciência familiar, olha só, uma consciência familiar onde a criança está envolvida e vai percebendo toda essa consciência familiar e no mesmo momento que ela percebe toda essa consciência familiar, ela também toma para ela o consciente pessoal. Mas é através dessa consciência familiar, né? Isso eu posso, isso eu não posso. Isso se eu fizer vai ser ruim, isso se eu fizer vai ser bom. Isso é interessante. Isso, sem pensar, sem ter aqui, ó, na mente produzindo consciente tudo isso. Mas ela vai desenvolvendo. E ela vai desenvolvendo através disso. A dependência só acontece no primeiro ano de vida. Não, meu amor. Não. Veja só. Ó, a gente nasce, então nós passamos 9 meses né, fazendo todo um processo dentro do útero da nossa mamãe, né? Nós estamos ali desenvolvendo. No primeiro ano de vida, isso quem fala é Newman, gente. Não é lei. Eu tô me baseando no livro A Criança, de Eric Newman, tá? E a psicologia junguiana fala muito disso também, tá? Tem a psicologia analítica, né? Então a gente trabalha muito isso. Então, assim, nesse primeiro ano de vida, a criança desenvolve habilidades para poder ser independente de alguma forma. Então, ela começa a caminhar, ela começa a comer sozinha, né? Então, parte desse primeiro ano toda essa independência. Então, vai dos pais, mais da mãe, porque ela tem uma ligação muito forte com a mãe durante esses 9 meses e o primeiro ano, tá? E essa ligação com a mamãe faz dela segura ou insegura, sim, com certeza, mas aí tem toda uma produção depois. Até os 7 anos nós estamos produzindo a nossa personalidade, tá? Esse primeiro ano que eu digo é da independência, de ir criando uma independência, tá? Então, é forte isso, mas claro que a gente vai construindo ao longo da nossa vida tudo. Porque, como eu falo sempre, a neurociência hoje estuda que o DNA, nossas informações de DNA podem ser transformadas, podem ser mudadas. Então, imagina, hoje eu com 50 anos posso mudar muitas informações que eu tenho lá da infância, de 50 anos atrás. Entendeu? Deu para entender, gente? Vão perguntando que eu vou respondendo à medida que vocês perguntam, tá? Então, Jung fala sobre os arquétipos da criança. E a gente vai ler todos eles, vai falar sobre todos eles essa semana.
para que você se identifique com os arquétipos, para que você veja aonde está, né, a tua criança. Quem é essa criança aí dentro de você? Então é interessante, muito interessante, tá? A gente prestar atenção. Tatiana, nós desenvolvemos nossos filhos. Ontem até alguém me perguntou assim, se eu atendia a criança, eu digo, não, eu atendo o pai e a mãe. A criança é um resultado nosso, dos pais. Entendam isso. Você é resultado do teu pai e da tua mãe. Você pode fazer uma mudança, tá? Se você quiser ou não. Enquanto criança, eu preciso fazer um trabalho com os pais. Isso é o meu olhar, minha opinião, tá? Eu sei que tem vários colegas terapeutas que trabalham com crianças. Ótimo, eu já trabalhei com criança também. Mas sempre trazendo pai e mãe junto. Então, hoje eu percebo que se eu trabalho papai e mamãe, eu trabalho a criança. E tá tudo bem, tá? Eu não preciso trabalhar todo mundo. Isso é o que eu tenho como verdade, tá bom? Então, a gente vai trabalhar, só que eu quero despertar em vocês também a criança de vocês. Porque assim, às vezes, quase sempre, mamãe está sendo infantil em relação ao seu filho. E é justamente por isso que tá essa briga gigante. Porque duas crianças juntas, elas brigam. Elas estão sempre em confronto. É ou não é? Elas estão sempre querendo uma posicionar mais que a outra. E é assim que funciona a maior parte das vezes. E eu percebo isso nitidamente. Disputa. Eu recebi uma vez uma mãe, foi muito interessante. Porque ela falou assim, Eva, eu preciso de ajuda, porque, caraca, meu filho não me escuta. Ele começa a gritar, eu começo a gritar junto. E ele não fica quieto. Ei? Como assim? Como meu filho não fica quieto, né? Quem que tem que dosar? Quem que tem que trazer ele? Você, mamãe. Mamãe é adulta. Não, mas a mamãe era criança. A criança dela tava berrando, né, pros pais, brigando com o irmão, porque ela tava tratando, né, o filho como irmão. Então, assim, é importante a gente olhar pro nosso interno e ver essa criança ferida justamente por causa disso, gente, tá? Porque se a gente entende que existe uma ligação muito forte com a nossa mãe e que eu preciso, por isso que a gente trabalha tanto mamãe, né? Porque a gente trabalha bastante mamãe. Eu preciso ir para essa mãe para daí poder. Eu sempre digo assim que a gente só é mãe quando deixa de ser filha. Mas ao mesmo tempo, é quando eu sou muito filha, eu consigo ser mãe. É difícil isso, né? Mas é o certo, é o correto. E na psicologia junguiana, né, nos estudos junguianos, ele fala de vários arquétipos da criança, onde nós temos dentro de nós esses arquétipos. E é muito interessante. O arquétipo vem do quê? Gente, ó, arquétipo vem de Arceus. Arceus quer dizer velha origem. Então, os arquétipos, na verdade, eles são o quê? Coisas que nós trazemos de nossos ancestrais, velhas informações, informações antigas, né? Antigo velho fala, né? Que Arceus é. Então, veja o quanto é forte. Todas essas crianças que a gente vai conversar durante a semana, na verdade, nós trazemos de nossos ancestrais. Nós trazemos essa herança genética e nós reproduzimos ela mesmo sem querer. Mas ela é, na verdade, validada para nós durante a nossa infância. Ela vai sendo validada. Todas essas crianças que eu vou falar, elas você vem com elas e todo o teu sistema familiar, ele vai validando tudo que você precisa para você olhar para essa criança. Só que daí chega no adulto, a criança continua ali, né? E tem crianças que são difíceis, gente. Muito difíceis. Vocês não têm ideia. São crianças que são complicadas e que estão dentro de você. E que você está numa luta constante, na verdade, em brigar com os teus filhos, porque a tua criança está brigando com os teus filhos. Não é forte isso? Você é mãe ou você é irmã? Você é mãe ou você é colega do teu filho, da tua filha? É difícil entender? É difícil, Célia? Eu também acho.
Mas não é, não. Eu vou explicando devagarinho e de uma forma bem tranquila. Vocês vão, nossa, durante a semana, até sexta-feira, vocês vão entender tudo isso de uma forma bem legal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Livro A Criança, de Eric Newman. Leiam, por favor, é muito bom, principalmente quem é mãe. Mas é para todo mundo, para se entender também, porque a gente começa a se entender lá na infância, né? Veja que todas as feridas emocionais que a gente viu semana passada, elas estão relacionadas diretamente com a criança. É de criança que a gente traz essas feridas. Então, se vocês se identificaram com as feridas emocionais que a gente viu semana passada, quem não viu, veja, tá aí gravadinho no IGTV. Todos os videozinhos são pequenos, dá pra você assistir fazendo a tua comida, batendo o teu papo, tomando o teu banho, vai escutando a Eva falando, tá? É importante, é importantíssimo. Por quê? Porque aí você se identifica. Eu quero que você se identifique em todas as feridas. Claro que vai ter, todas elas vão ter algumas características muito fortes, mas vai ter uma que vai pesar mais. E é justamente essa que a gente vai trabalhar durante essa semana. Olha que legal. Então, quando a gente fala nos arquétipos de Jung, a gente fala da criança dependente. Criança dependente, que é um arquétipo, gente, é o que eu mais vejo hoje. Eu tava pensando ontem sobre isso, quando eu tava estudando para falar com vocês. E eu lembro assim, na minha época de escola, eu morava no interior. E aí, o que acontecia? Os meus colegas, quando chegava o terceirão, né, com 17 anos, 18 anos, eles vinham pra cidade grande. A maior parte, pelo menos quem tinha dinheiro. Vinha pra cidade grande pra quê? Pra fazer o terceirão, pra estudar, pra fazer o cursinho, pra poder passar numa faculdade. E daí, de repente, já passava na faculdade. Ficava. Então, com 16, 17 anos, eles vinham para uma cidade maior, né? Eles iam para uma cidade maior, ou para Curitiba, ou para Florianópolis, ou para, né, para cidades onde tinham universidades grandes e onde eles podiam ter um estudo diferenciado. Ou, às vezes, até no ensino médio inteiro, desde os 15, 16 anos. Eu vejo hoje adolescentes de 16 anos que não pegam o ônibus dentro de Curitiba. Que os pais não deixam. Eles não deixam. Porque é perigoso. É perigoso? Claro, é muito mais perigoso do que há 40 anos, 35 anos atrás. É claro que é. Mas é uma dependência incrível dos pais e que os pais criam. Pais, vocês criam essa dependência, tá bom? E assim, mesmo assim, né, na nossa fase, eu vou dizer pra você que existe a criança dependente dentro de você. Vou dar a característica dessa criança para você perceber se de repente você não tem muito isso. Nada tá bom. Tudo que você faz não é legal. Você não se satisfaz. Não satisfaz você. Parece que você tá sempre buscando alguma coisa, tá sempre faltando alguma coisa, tá sempre com dificuldade de alguma coisa. Pois é. Talvez seja a tua criança dependente. Ela tá precisando sempre alguma coisa. Ela tá dependendo sempre de alguma coisa. Ela tá sempre buscando algo que tá perdido lá na infância. Ah, mas quando eu era criança. Ah, mas a minha mãe fazia isso. Ah, mas... Essa é uma criança dependente que tá aí dentro de você. Que você ainda busca o que acontecia lá na tua infância, né? Ah, mas lá era tão bom. Ah, mas a gente andava descalço. Eu fiz a criança ferida em Balneário. E várias pessoas fizeram, né? E aí, teve gente que veio me falar assim, ai, Eva, mas assim, eu lembrei da minha infância, mas lembrei assim de sair na rua, brincar, né? A gente não tinha muito essa coisa de consciência, de... É real? Claro que sim. Só que daí você cresce e essa criança continua dentro de você. Você ainda quer ser aquela criança sem responsabilidade, né? Que não tá nem aí, deixa as outras pessoas fazerem, eu não preciso disso. É ou não é? Tá sim, ó, de gente assim, né? Que é totalmente dependente dos outros. E mais forte ainda, gente, eles têm, assim, um egoísmo para as suas necessidades absurda. Não, mas eu preciso disso. Para aí, para tudo que você tá fazendo. Vem fazer para mim.
De repente você casa e você faz com que teu marido faça exatamente tudo pra você. Tudo. É forte isso. É muito forte. Por quê? Porque você é dependente. Você precisa que o outro esteja fazendo. E a maior parte das pessoas que entram numa depressão profunda, elas têm uma criança aí dentro dependente. Uma criança que depende dos outros, que depende que os outros façam, que depende da infância, que ainda está nessa dependência forte. Esse é um arquétipo que Jung põe muito forte. E que eu vejo a maior parte das pessoas assim. A maior parte. Super dependentes, super necessitadas de ter alguém, ou de uma aprovação, ou de alguém que diga sim ou diga não, ou que... Muito, gente. Demais. Então, prestar atenção em todos esses arquétipos é importante porque, Eva, para que eu consiga dominar essa criança que tem dentro de mim. Porque, por incrível que pareça, ela tá dominando você. E, de repente, é por isso que você está batendo de frente com o teu filho, com a tua filha. E por isso, de repente, que você está batendo de frente com o teu marido, a tua esposa. E por isso que você não está conseguindo fazer com que a tua vida ande. Porque ainda está preso lá na tua infância, lá no que aconteceu. E a gente vai olhar para tudo isso durante essa semana. Junto com o dependente, eu gosto de falar da eterna criança, que também é um outro arquétipo de Jung. Então, a eterna criança, o que ela faz? Ela é sempre jovem. Nossa, eu já conheci tantas pessoas assim que você não tem ideia. Um medo de envelhecer absurdo, um medo de sair, né, desse método criança de ser, absurdo. Ela tem aquela síndrome de Peter Pan. Sabe Peter Pan? Sou sempre muito pequenininho, né? Então, isso é a eterna criança. E é interessante que ela não assume responsabilidade, tanto quanto a dependente, joga a responsabilidade para os outros, né? É muito mais fácil eu falar para você fazer do que eu fazer. É muito mais fácil eu colocar a culpa em você porque você não fez do que eu. Não, mas não era pra gente fazer juntos? Então, eu tava aqui. Você que não veio. Não, meu relacionamento não deu certo porque a pessoa é horrível. Não, é responsabilidade 50-50. E ela não assume os 50 dela. Nunca. Jamais. Por quê? Porque criança não tem responsabilidade. Aí volto a falar, né, das pessoas que me falaram: eu só lembrava de mim brincando lá fora, tranquilo, sem problema. Pois é, claro, né? É claro que você lembra de você brincando, porque você ainda tá nessa, né? Nessa criança dependente lá. E aí a eterna criança continua também. Vejam que tem uma semelhança bem grande, né? E é interessante que elas procuram parceiros que lhe deem segurança material, tá? Claro, física também, emocional também, mas muito mais material. A busca pelo material é muito forte. Por isso que eu falo, gente, é complicado a gente julgar as pessoas sem saber toda a história delas, né? Então nós julgamos, por exemplo, a nossa mãe só pelo que a gente vê a nossa mãe, só pelo dia a dia da nossa mãe. Mas e toda a história que ela tem? E todas essas crianças, né? Esses arquétipos de crianças que ela traz com ela. Será mesmo que essa mãe é exatamente essa que você está olhando? Ou que você está achando que é? Ou será que essa mãe tem muito mais coisas? Para quem está chegando agora, no começo do vídeo eu falei sobre um livro, A Criança, de Eric Newman. E é um livro fantástico, onde ele fala o seguinte: nós temos um vínculo muito forte nos 9 meses da nossa concepção, da nossa formação, e que esse vínculo ele se estende por mais um ano, tá? Mais um ano de vínculo, por quê? Porque é aonde a gente vai começando a criar uma certa independência. Mas precisa dessa orientação materna, precisa dessa segurança materna. Muitas crianças não tiveram. Eu sempre falava que engraçado, né? Que eu tinha assim, por ordem minha, né? Consciente minha, de que até 1 ano de idade eu ficava com os meus filhos. Eu não deixava eles com ninguém. Eu ficava com eles, né? Então,
A minha primeira filha eu fiquei até 1 aninho, daí deixei com o meu pai para poder trabalhar. Depois o meu filho, eu também fiquei com ele. Aí depois que eu comecei a trabalhar, daí logo que eu começava a trabalhar, eu engravidava de novo, porque a diferença é de 2 em 2 anos. E a minha terceira, eu fiquei 2 anos com ela, né? Porque ela tinha mais dificuldades e tal, né? De saúde mesmo, então eu fiquei um tempo maior. Mas eu não me arrependo em forma alguma. Não tô dizendo que a mãe precisa ficar, gente, não é isso. Mas eu acho que é muito interessante, sabe? Quando a gente tem um filho, e é interessante que eu atendo casais hoje, que eles falam assim, não, Eva, quando a gente for ter um filho, é pra gente assumir esse filho e não deixar numa escola. Porque é complicado, gente. Pensa só. Por exemplo, você que conviveu com a tua mãe, já tem dificuldade? Essas gerações que não estão convivendo, que não estão recebendo esse suporte, vai ser complicado. Eles estão tendo que ser muito adultos, muito cedo, né? E aí há uma contrariedade dentro deles gigante. Mas eu sou adulto ou sou criança? Mas eu tenho que pensar como adulto ou como criança? Mas eu tenho que brincar leve ou brincar pesado? Mas eu tenho que disputar ou eu tenho que deixar correr? Existe isso. Existe isso dentro da gente. A pessoa com transtorno opositor tem o Peter Pan? Não sei. Foi você que me perguntou do transtorno que eu respondi ali? Não sei. É muito difícil a gente diagnosticar, sabe, Tatiana? Porque assim, o que acontece hoje que eu vejo, tá, e ao meu pensar, é que hoje se diagnostica as pessoas porque não sabe mais o que falar. Então acha-se um monte de nomes, coloca um monte de rótulos, né? E eu não gosto de rótulo. Se alguém chega pra mim e diz assim, ele tem bipolaridade, eu digo, será? Não sei. Não acredito muito, sabe? E assim, é uma soma de coisas, muitas vezes, né? É aquilo que eu falei pra você lá, tá? Preste atenção no que eu te falei, se foi você que fez a pergunta pra mim esses dias sobre transtorno opositor, tá? Porque assim, crianças que não estão sabendo lidar com elas. Eu vou contar a história do meu neto. Meu neto, ele tem autismo leve, transtorno, né, TDAH, e tem altas habilidades. Então, ele foi diagnosticado com tudo isso. E ele estava numa escola onde, no primeiro ano, onde ele não conseguiu ler. Não conseguia. E aí, para minha filha, olha, tem que levar no neurologista e tem que dar para ele Ritalina. Tem que dar um remédio. E a minha filha falou comigo, e aí, mãe? Eu falei, não, negativo. E ele estava numa escola particular. Eu falei, negativo. Não, você não vai, imagina, vai dedicar a criança desde cedo, 6 anos, 7 anos. Não, vamos fazer outro tipo de trabalho, né? Buscar um psicólogo, um pedagogo, sei lá, um fonoaudiólogo. Mas todos falavam a mesma coisa para fazer isso. Aí o que ela fez? Né? A gente sentou, conversou e eu disse, tira ele do particular e bota num público. Ele vai ser mais uma criança no público. E foi isso que ela fez. E no público, Pinhais, gente, é fantástico. Fantástico. Eles têm um corpo de profissionais trabalhando com essas crianças que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho lindo o trabalho deles. E foi trabalhado. E quando as professoras mandaram ir pro neurologista tomar esse tipo de medicamento, eu falei pra ela, fala que você tá dando, mas não dá. Ela falou que ela tava dando o remédio. Não, eu já fui no neurologista, ela já tá medicada. Eu percebi. Nossa, ele é outra criança. Gente, existe, isso é minha opinião, tá bom? Existe um certo distanciamento de crianças com transtornos, tá, Tati? E o transtorno opositor é um deles. Sabe, um distanciamento? Pra quê? Porque eu não sei lidar com isso. Eu não consigo lidar com isso. Então é uma criança que eu preciso medicar, eu preciso fazer alguma coisa com ela. E sendo muito isso, infelizmente. Não digo todas, mas está acontecendo. As professoras não estão prontas para essas novas crianças que estão vindo muito desenvolvidas, né? Porque elas estão muito desenvolvidas. E, infelizmente, elas vão ser massacradas
se a gente continuar nesse ritmo, querendo fazer uma educação, aí eu falo como professora, uma educação com elas igual a de 10, 20, 30 anos atrás. Não é a mesma. Uma pessoa com 50 anos pode ainda estar aguardando essa resolução com a mãe? Total, Noeli! Com 50, 60, 70, 80, eu atendo mulheres de todas as idades. Com certeza, tá? Com certeza. Nós estamos o tempo todo tentando uma solução com a nossa mãe. A criança tá pedindo, por favor, mamãe, olha pra mim, ó. Ó, mamãe, tô aqui. Ó, mamãe. Então, é interessante porque as pessoas vêm comigo sempre dizendo assim, não, mas eu não tenho problema com a minha mãe, porque eu me dou super bem com ela, mas com meu pai... Gente, a maior parte dos problemas com o nosso pai vem da nossa mãe, tá? Não é que a mamãe provoque esse problema, mas inconscientemente a mamãe protege, porque, claro, é a minha cria. Eu tenho que proteger, é ou não é? Eu preciso proteger isso. Esse filho, eu preciso proteger demais ele. Então, é claro que eu vou proteger de quem? Do masculino, muitas vezes. Né, doutor Jacir? Prazer enorme ter o senhor aqui, você aqui comigo. É assim que funciona, né? O doutor Jacir aí que trabalha com a vara de família, ele sabe o quanto é complicado. A mamãe protege, sim. A mamãe não quer deixar, às vezes, o papai ver, mesmo que seja inconsciente. Porque parece que eu tô cedendo uma coisa minha pra esse homem. Que isso? Ele já me deixou. Ele tá com outra. Eu tenho umas pessoas, umas pacientes que elas me falam o seguinte: não vou deixar ficar muito com o pai, porque de repente ele arruma uma outra mulher. E daí? Eu falei, gente, essa criança precisa conviver com pessoas. Você não é a única pessoa do mundo. Porque senão se torna uma criança dependente e uma eterna criança. Que são os dois arquétipos de Jung muito fortes hoje. Principalmente hoje. Né? Porque as crianças estão muito inteligentes, elas nascem muito inteligentes e a gente abafa isso. Mas abafa, gente, ou liberando para elas serem adultas, né? Darem opinião e falar sobre os assuntos, ou então mandando elas silenciarem, porque a gente não dá conta delas. Né? Os professores silenciam, os pais dão liberdade. E a gente vivenciou isso quando criança. Olha que interessante. Parece que não, mas a gente vivenciou isso. E todas essas crianças que a gente vai falar durante essa semana, e a gente já tá passando o nosso tempo, vão ser exatamente para olhar qual a criança que eu tô passando pro meu filho, pra minha filha. Que criança que tá aqui dentro de mim, que tá lutando contra essas meus filhos, minhas crianças. É forte, porque você transfere. Teus filhos buscam uma consciência coletiva, familiar, um inconsciente coletivo, né? A gente denomina de várias formas, várias vertentes aí. Tem Jung, tem Hellinger, né? Falando sobre consciente coletivo. Tem Jung falando sobre inconsciente coletivo. Mas tudo isso faz parte. Faz parte justamente do meu aprendizado de infância. Tudo que eu aprendi durante a minha infância, eu tenho que olhar de alguma forma. Porque tá aí dentro de você. Essa criança grita aí dentro de você ainda. Ainda. Acredite em mim. Gente, uma semana fantástica. Deixa eu só dar um recadinho. Quem quiser tirar fotinho enquanto eu dou recadinho, postar lá no Stories e marcar para outras pessoas verem, por favor, marquem, porque vai ser uma semana bem legal. Diga, gente, vem assistir aí, porque a gente vai estar falando sobre as crianças, né? Sobre toda essa dificuldade nossa de vida hoje, porque eu ainda sou uma criança. Quarta-feira, a gente vai ter a constelação online ao vivo. Eu vou sortear ao vivo alguém para constelar. Então, venham comigo, quarta-feira, que a gente vai ter essa constelação. Amanhã à noite, nós temos o grupo de constelação online. Como funciona esse grupo, Eva? Você constela, todos constelam. É um método que eu desenvolvi e que todo mundo vai constelar a sua questão. Então, venha comigo para esse grupo amanhã. Se quiser mais informações, entre em contato pelo nosso telefone, tá aí, né,
na minha descrição ali tem o telefone para você entrar em contato com a minha equipe para marcar, para agendar, para você entrar. Porque eu gosto de poucas pessoas porque eu faço um atendimento bem personalizado com todo mundo. Então, venha fazer comigo, tá bom? É bem importante. Outra coisa, é uma semana, gente, que a gente vai ter uma reflexão muito grande sobre a criança. Então, eu vou estar postando muito material legal. A nossa aula não é só aqui, nossos 20 minutos, meia hora. A nossa aula é a semana toda, nos stories, né, no feed. Eu vou postando coisas para vocês, para que vocês vão despertando, tá? Vera, depois da constelação do fim de semana, estou muito em paz. Beijo. Ai, Vera, gratidão. A Vera constelou comigo lá em Balneário Camboriú. Gratidão, gratidão, gratidão. Tatiana já fez comigo, não foi? A constelação que todos constelam? Então, gente, bora lá. Vem comigo amanhã à noite, tá? Então, entra em contato com a minha equipe, agenda, porque não sei, acho que tem umas 2 ou 3 vagas só, tá bom? Se você quiser, vem comigo, porque vai ser muito legal e é muito forte. E assim, a gente constela e eu tô com vocês, gente. Eu não vou constelar e deixar vocês. Não vou abandonar. Então, a minha equipe vai estar junto com vocês, eu vou estar junto com vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente vai estar sempre dando um suporte para todo mundo, tá bom? Esse é o meu método, né? De constelar e de atendimento. Eu tô sempre junto com vocês. Se eu tenho resposta, eu dou. Se eu não tenho resposta, eu mando um coraçãozinho roxo. Dizendo pra você, a resposta tá dentro de você. Busca aí que depois a gente conversa mais, tá bom? Então, a semana toda a gente vai falar sobre os arquétipos de Jung, sobre a criança, sobre esses vínculos que a gente tem com toda a nossa família, desde a infância, e a importância que tudo isso tem hoje pra mim, como mãe, como pai, principalmente para os meus filhos, para as pessoas que estão vindo, tá bom? Beijo gigante aí no teu coração. Fica ligado, uma semana linda para vocês. Amo cada um. Então aqui, ó, dentro do meu coração. Beijo, beijo.